Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro que eu amei muito, que se chama Escute as Feras, da Natasha Martin. Que, assim, ele é um livro bem pequenininho, ele tem tipo 100 e poucas páginas, porém, ele é um livro muito intenso e eu achei, assim, muito impactante. Muito... sabe aqueles livros que enquanto tu tá lendo, realmente te transporta, assim, para um outro universo e te transporta para uma jornada e tu fica muito envolvido nesse mundo e quando eu terminei ele ficou comigo alguns dias, assim, na minha cabeça, né? Mas por quê, né? O que é esse livro? Esse livro, ele foi lançado recentemente, se eu não me engano, em 2020. E é um livro que ele é especial e diferente por vários motivos. Um deles é que a Natasha, essa escritora, ela é uma antropóloga francesa. Então, ela já tinha escrito e publicado outros livros e tal, mas sempre livros relacionados à antropologia. Ela é especializada no que chamam de Grande Norte, em povos que vivem na região ártica, assim. Então, povos do norte do Alasca, do norte da Sibéria, essas culturas. Só que esse livro aqui dela, o Escute as Feras, ele é um livro diferente dessa produção antropológica dela. Esse livro é um relato autobiográfico sobre algo que aconteceu em uma dessas expedições, em um desses momentos em que ela estava vivendo com uma comunidade dessas regiões, e que foi algo tão forte e tão único, uma experiência tão única na existência humana, que ela escreve esse livro explicando essa experiência, mas principalmente nos guiando assim na trajetória interna dela do pós dessa experiência. Então, depois que algo assim acontece contigo, como ela foi entendendo o que aconteceu e construindo assim internamente alguma forma de lidar com o que aconteceu, assim. Porque o que aconteceu, né? A Natasha, ela tava vivendo com um povo que se chama Evan, que é um povo do norte da Sibéria. Eles têm uma cultura muito antiga, uma cultura muito específica, muito isolada, e eles vivem naquele nordeste, assim, aquela pontinha da Rússia, uma península ali que tem, não lembro agora o nome dela, que é uma região muito, muito, muito isolada, e que eles têm ali uma cultura deles que é muito específica e muito interessante, assim, tipo, muito massa, a relação deles com a natureza, enfim. Ela estava vivendo com esse povo e ela já estava há alguns anos, já tinha criado relações, então, assim, as pessoas consideram ela parte da família e ela também tem uma relação muito profunda com essas pessoas. Até que, um dia, ela vai caminhar sozinha pelas montanhas e ela tem um encontro com um urso. Basicamente, assim, ela sozinha lá na tundra, surge um urso, aqueles ursos, tipo, os maiores que existem no mundo, um animal lá que é totalmente respeitado e temido e que tem toda uma simbologia para aqueles povos e tal. E eles... Enfim, acontecem muitas coisas nesse encontro, assim, mas basicamente eles... Tem um momento em que eles se encaram, o urso ataca ela, ele, tipo, abocanha o rosto dela, então ela perde um pedaço da mandíbula... Enfim, o urso ataca ela, só que daí o urso para, tipo, ele faz esse primeiro ataque, ele para e ele simplesmente vai embora. E ela, eventualmente, acham ela é levada para um hospital russo e onde começa o relato dela aqui é justamente ela despertando no hospital russo depois desse ataque. E a partir daí... Nossa, esse livro é muito massa, mas assim, a partir desse ataque, tá? A gente acompanha mais ou menos um ano, assim, corrido, depois dessa experiência. Duas jornadas paralelas que estão acontecendo. Então, por um lado, ela vai nos contando tudo que vai rolando no sentido da recuperação dela, desde que ela acorda lá no hospital russo. O que vai acontecendo nesse hospital, as cirurgias que ela passa, daí ela é transferida pra França, daí lá na França acontece mais um monte de coisa, nos hospitais, não sei o quê, daí ela vai morar com a mãe dela, daí ela vai não sei o quê. Então a gente vai acompanhando toda essa jornada mais prática, assim, do que aconteceu, até eventualmente ela voltar pra esse lugar e voltar pra essa floresta onde aconteceu o ataque, voltar pra essa comunidade, que é uma parte que... incrível, assim, enfim, no final do livro, em que ela tem esse reencontro, né?
Só que daí, beleza, enquanto tá acontecendo essa jornada prática, uma jornada paralela, que ela também vai nos guiando, é toda a jornada interna dela, processando o que aconteceu, tentando, não tentando, entender o que aconteceu. Porque assim, sem revelar muito, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu tava lendo é que eu acho que quem estuda psicanálise, e principalmente psicanálise lacaniana, vai achar esse livro muito, muito, muito interessante. Porque algo que incomoda a Natasha, quanto mais tempo vai passando desse acontecimento, assim, é que ela viveu algo que é algo muito único no mundo e muito raro, muito assim, tem algo assim que é muito difícil de entender, porque normalmente num ataque de um urso como aquele, o urso com certeza mataria a pessoa, então é muito estranho ele ter mordido ela uma vez e ter ido embora. Então ela viveu essa experiência muito forte. E algo que incomoda ela é que todo mundo com quem ela conversa e todo mundo que vem falar com ela e tal, imediatamente atribui simbologias e significados e explicações e enquadra essa experiência em alguma coisa. E tem uma pressa em enquadrar essa experiência em algo. Então, a comunidade Evan faz milhares de simbologias, porque para eles, inclusive, existe um termo de pessoas que têm uma experiência assim, que sobrevive de um ataque de urso, que é a pessoa que foi tocada pelo urso. Daí eles já têm milhares de explicações de que isso era um mundo natural se comunicando através de ti, e agora tu é um canal entre os dois mundos, e não sei o quê, e que existe um papel né, para essas pessoas que foram tocadas pelo urso. E daí, beleza, daí eles já têm milhares de explicações, não sei o quê. Só que ela tem... É engraçado porque ela, em parte, ela não desacredita nisso, mas ela incomoda ela. O que ela viveu, imediatamente ser colocado por outros em explicações que não pertencem a ela. Só que daí tem várias piras, porque ela sonhou com o urso antes desse encontro e então ela também começa a se questionar, era pra acontecer? O que foi isso? O que aconteceu? Porque ela sonhou com o urso várias noites antes disso acontecer. E daí pra comunidade, é claro, é isso, dorará. Mas ela fica com essas dúvidas assim de tipo, mas será que é isso? Só que daí ela vai lá pro Ocidente, pra França, e já vem outras milhares de explicações, só que daí explicações bem ocidentais, racionais, tipo, a analista dela começa a trazer outras coisas, de tipo assim, por que tu foi lá sozinha na tundra, sabendo do perigo, tendo a experiência que tu tem, sabendo que isso poderia acontecer, por que tu fez isso? Será que inconscientemente tu não queria te colocar naquela posição? Será que a tua vida inteira tu não constantemente te coloca em posições de perigo? O que tu tá buscando? Enfim, já vem com várias outras coisas de então essa experiência significou esse meu desejo de me colocar em não sei o quê. Só que daí vem alguém com uma explicação religiosa de isso era pra acontecer porque tarará, ou não era pra acontecer porque tarará. Enfim, assim, todas as pessoas em volta dela vêm com essas explicações e com essas respostas e com essas, tipo, formas de analisar o que aconteceu. E ela tem uma relutância em simbolizar isso. Ela não quer que... então, isso que aconteceu comigo aconteceu por causa disso. Quer dizer, então, que agora a natureza não sei o quê. Ou, não, quer dizer que o meu desejo de perigo... Não, ela, tipo assim, ela quer que a experiência possa existir num lugar sem simbologia, sem imaginário, e que ela simplesmente, tipo... É algo que aconteceu e é algo do real, que daí sim a galera lacaniana, tipo, esse real que Lacan fala, assim, é uma experiência da ordem do real, e o real tem isso, de ser essa coisa que, esse impacto, assim, e essa nossa dificuldade de lidar com o real, e é muito incrível acompanhar ela nessa jornada interna de simbologia e de questionamento que ela passa, essa jornada que ela também passa em relação à identidade dela, em relação à vida dela, e ela é uma pessoa zero, assim, ela não se coloca num lugar de vítima, ela não se coloca no, que horror, o que aconteceu comigo, não, ela é uma pessoa super prática e super, assim, com essa mente de antropóloga, né, então ela quer entender, mas ela também não quer respostas fáceis, ela quer entender da forma dela, e talvez vai demorar mais tempo para ela entender, mas ela não quer, assim, imediatamente... a isso, sabe? Então ela tem todo um processo ali
muito massa, assim, de acompanhar. Ao mesmo tempo, é um livro em que, como ela nos apresenta essa vida dela, que é muito interessante, e essa cultura do Grande Norte, e esse povo específico, e nos explica um pouco de, tipo, como é a relação desse povo com a natureza, o que eles acreditam, as lendas deles. É muito fascinante, assim, tem essa outra parte do livro que ela é uma pessoa fascinante, a jornada interna dela é fascinante, e esse mundo que ela nos apresenta, esse mundo que é o mundo dela, é o mundo que ela vive e com essa comunidade que ela vive, também é fascinante. Então, sei lá, foi um livro que enquanto eu tava lendo, eu tava, tipo, muito envolvida, muito encantada, e vários dos questionamentos que ela traz são, assim, muito interessantes e muito bons, assim, ficam contigo. Eu acho que é um livro que vale muito a pena e que eu queria muito recomendar. Então, escute As Feras.